Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Aos internautas que estão conectados com a rede central e desfrutando deste culto de adoração ao nome do Senhor. Que o Senhor, nosso Deus, abençoe a sua vida. E nós glorificamos a Deus por sua vida, por investimento desse tempo de edificação para a sua alma e para a sua família. Louvado seja Deus. Quero compartilhar com os irmãos uma palavra que se encontra no Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 18. Louvado seja Deus. Lucas, capítulo 18. Nós vamos ler os versículos 26 e 27. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem uma palavra de ordem e de progresso para mim e para a sua vida, uma palavra de vitória. Deus tem um auxílio emergencial em tempos difíceis para mim e para a sua vida, um auxílio do céu. Louvado seja Deus. Lucas capítulo 18, versículos 26 e 27. Eu vou ler e os irmãos acompanhem aí na sua Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor: E os que ouviram isso disseram: Logo, quem pode salvar-se? Mas ele respondeu: As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Louvado seja Deus. Os irmãos que estão aqui no templo podem tomar os seus assentos. Louvado seja Deus. Engrandecido seja o santo e eterno nome do Senhor. E nós vamos refletir de forma objetiva e rápida nesta palavra, que é uma palavra proferida por Jesus Cristo. As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Resposta dada sobre uma pergunta feita aos que o ouviram e perguntaram: quem pode salvar-se? Louvado seja Deus. Queridos irmãos, ouvintes internautas, a salvação é uma das coisas que foge ao campo de execução humano. Nenhum ser humano consegue salvar a si mesmo sozinho e nem salvar a outrem, porque a salvação é algo divino, é algo do céu. Salvar a alma do homem, do ser humano, somente Deus. Louvado seja Deus. Mas essa questão, essa pergunta, ela surge contextualizada num assunto que um jovem, que um homem rico pergunta a Jesus sobre a vida eterna. Alguns perguntam: salvar-se de quê? Quando ele pergunta sobre a vida eterna, logo resume-se que a morte eterna também existe. Ele queria herdar a vida eterna, porque já tinha conhecimento de morte eterna. Uma morte eterna é uma eternidade sem Deus. Uma morte eterna é uma eternidade sem Deus, sofrendo no tormento eterno do inferno, porque o inferno também existe. E a palavra do Senhor, ela é proferida nesse contexto em que Jesus vinha discursando, utilizando de parábolas, utilizando de exemplos, de fatos, para ensinar sobre coisas difíceis demais para nós seres humanos, coisas impossíveis demais para nós seres humanos, mas que para Deus são coisas fáceis, mas que para Deus são coisas possíveis. Louvado seja o Senhor nosso poderoso Deus. O Senhor Jesus começa nesse capítulo 18 de Lucas falando sobre uma parábola. A parábola que uma viúva queria que sua causa fosse julgada diante de uma autoridade jurídica, porém este juiz tinha como característica a falta de temor a Deus e falta de temor aos homens. Este era o entrave. Ele não queria julgar a causa daquela mulher. Diz a palavra do Senhor, São Lucas capítulo 18, a partir do versículo 1, que havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, ia ter com ele dizendo, ela o procurava.
Faze-me justiça contra o meu adversário. Mas ele não julgava a causa daquela mulher. Até parecia uma situação relativamente fácil, mas essa mulher era viúva, não tinha um marido para brigar pela sua causa, para lutar pela justiça daquela mulher. Ela era uma viúva numa sociedade em que a mulher não tinha uma visibilidade tão grande na questão de exigir direitos. E, para completar a situação difícil, o juiz não queria julgar a causa dela e não temia nem a Deus nem aos homens. Ele não estava nem aí para a causa daquela mulher. É uma parábola que Jesus conta, para daqui tirar um ensinamento da perseverança. A mulher insistia, 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 até que diz a palavra do Senhor que o juiz injusto disse assim: todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não me importune muito. No versículo 4 ele diz assim: ainda que não tema a Deus e nem respeito aos homens. Mas pela insistência e perseverança daquela mulher, ele julga a causa dela. Jesus completa, fecha essa parábola dizendo assim: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Queridos irmãos ouvintes da palavra do Senhor, esta causa que a mulher buscava, esta luta que ela estava travada, não estava da raia de coisas impossíveis. Ela conseguiu a vitória simplesmente pela insistência, foi atitude humana. E tem vitórias na nossa vida, tem coisas na nossa vida que estão travadas e nós não queremos lutar. Diante das dificuldades, nós temos algumas opções. Uma é lutar e confiar na vitória até o fim. A outra é desistir, não querer lutar mais. E a outra é nem tentar, nem começar. Então, diante de coisas difíceis, atitudes que estão na raia de campo de possibilidade do ser humano fazer, atitudes que ainda não estão na raia do impossível, é você que pode fazer, sou eu que posso fazer. Então, o que nós estamos fazendo diante das dificuldades? É certo que todo crente leva as suas dificuldades ao Senhor. O que há de comum entre coisas difíceis e coisas impossíveis, principalmente para o cristão, é que tudo ele leva para o Senhor. A perseverança na oração e na fé é o que vai nos levar a muitas vitórias diante do Senhor Jesus Cristo, diante do nosso Deus. Louvado seja Deus. Jesus continua contando esses ensinamentos, e este ensinamento sobre essa mulher, ele fala sobre a perseverança. A perseverança é uma virtude que vai nos levar a muitas vitórias consideradas difíceis. Naquela sociedade daquela mulher, pode ser que alguém já deveria ter desanimado ela. Esquece isso. Esse homem não teme nem a Deus nem aos homens, não vai jogar a sua causa. Você é viúva e ainda é mulher. Olha a sua condição, não tem jeito para isso. Mas ela insistiu e conseguiu a sua vitória. Louvado seja Deus. Jesus continua falando e diz uma parábola de dois homens, um fariseu e um publicano, dizendo que esses dois homens subiram ao templo para orar. Chegando lá, na hora da oração, o fariseu, ele orava dizendo assim: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Mas o publicano, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Então Jesus pergunta: quem saiu justificado dali para sua casa? Quem desceu justificado? Porque o templo era no alto. E diz Jesus assim: este, referindo-se ao publicano, saiu justificado diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui o Senhor fala sobre a humildade diante do Senhor, uma virtude
que nos leva também a ser justificado diante de Deus e conseguir muitas vitórias na raia espiritual, no mundo. Então o Senhor ensina sobre perseverança, sobre humildade para conseguir vitórias. Perseverança e humildade para conseguir vitórias. Alguém que queira se justificar diante de Deus pelo seu tempo de crença, pela quantidade de vezes que vai à igreja, que jejua ou que ora, que tenta levar a um mérito pelas obras que fez, pode incorrer no erro de não se justificar diante de Deus. Não que não devamos nos dedicar, não que não devamos fazer, porque a fé ela é vista também por obras. Mas o sentimento diante de Deus deve ser sempre de quem depende de Deus, porque a salvação da alma não está no controle dos homens, só Deus salva. Louvado seja Deus. Como diz o nosso pastor, entre eu e você que está aí nos ouvindo nessa noite, o Senhor prefere nós dois. Louvado seja Deus. Existem muitas pessoas que se julgam impossíveis de ser salvas. Existem muitas pessoas que não acreditam que há um espaço para ela no céu, dada o histórico de vida, dada a quantidade de erros que já cometeu, e estão presas ao passado, aos traumas que sofreram, às amarguras e às mágoas que estão dentro do coração, e não acreditam que a salvação vai se cumprir na sua vida. Em nome de Jesus, eu repreendo essa amargura, eu repreendo esse passado, eu repreendo essa palavra. Mas se você se quebrantar na presença do Senhor, como este publicano, que se considerava um pecador, o Senhor te justificará pelo sangue dele, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Jesus continua seguindo no discurso, e umas crianças chegam perto, levaram umas crianças para Jesus. Diz a palavra do Senhor que os discípulos os repreendiam. Mas Jesus chamou essas crianças e disse assim: não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Jesus diz: em verdade vos digo que qualquer que não recebeu o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Aqui, irmãos, eu também vejo mais uma coisa difícil. Uma coisa difícil. Porque uma pessoa que já cresceu, que já viveu muitas experiências boas e ruins, que já aprendeu, já conheceu bastante coisas, dificilmente se comportará como uma criança. Mas diante do reino de Deus, aquele que quiser entrar no reino de Deus, deve aceitar Jesus com essa fé e essa confiança, deve aceitar Jesus com essa disposição de coração, de querer estar perto de Jesus, como aquelas crianças foram até Ele, como foi levada até Ele, elas queriam permanecer perto deles. Ainda que os discípulos tentavam impedir, elas queriam continuar. Essa leveza e essa pureza infantil de uma criança, quando alguém nasce no Evangelho, nasce na vida espiritual, já não nasce sabendo, mas nasce para aprender ainda como vai dar os primeiros passos na vida espiritual. E é disso que o Senhor está falando. Muito difícil é para pessoas que já conseguiram uma quantidade de conhecimento, estudaram em muitas áreas. Muito difícil é sentar numa cadeira de aluno para aprender as coisas do céu. Mas o Senhor diz para você, é impossível ou difícil para você. Você reconhece isso no seu coração? Como eu vou sentar numa cadeira e ouvir os ensinos espirituais? Eu sou formado em matemática, eu conheço economia, eu conheço outras ciências, eu conheço até parte da teologia, e tem dificuldade por causa desse conhecimento de se comportar como uma criança. Mas a palavra do Senhor diz assim: é possível sim isso acontecer. Se você abrir o seu coração, o Espírito Santo de Deus, Ele há de operar dentro do seu coração, porque a palavra do Senhor diz que é o Espírito quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. São João capítulo 16, versículo 8. E se o Senhor atuar assim no seu coração, há uma necessidade de arrependimento.